As manifestações espontâneas, que em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas às perguntas feitas sobre este assunto em O Livro dos Espíritos, no capítulo 9 dos Lugares Assombrados. Eu sou o Gili e é sempre um prazer estar com você aqui em nosso canal Vale das Curiosidades. Capítulo 9 dos Lugares Assombrados, Livro dos Espíritos. Primeira pergunta: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Dependendo da elevação deles, alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Segunda pergunta: têm os espíritos errantes lugares de sua predileção? O princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já não se acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece ansejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles, alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Terceira pergunta: o apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Quarta pergunta: tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que é despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui a presença dos espíritos que não passa, quase sempre, de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, ou por aspectos o grito de um animal, ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí preferem os lugares habitados aos lugares desertos. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos, que preferem a solidão. Por isso mesmo não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos, como a toda parte. É evidente que se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que, forçosamente, tenham predileção pelas ruínas. Em maior número, os há nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Quinta pergunta: em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais, demais a entreter essa crença supersticiosa. Aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com quem acalentam na infância. Sexta pergunta: há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem.
7ª pergunta: donde nasceu a ideia de que os espíritos vêm, preferencialmente durante a noite? Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas, que muitos julgam-lhe serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos.